Aos apenas 5 anos de idade, um garotinho africano embarcou em um avião sozinho e chorando, rumo a outro continente em busca de uma vida melhor. O mundo ainda não sabia, mas aquele menino se tornaria um dos maiores atacantes da história do futebol. Mas esse caminho estaria longe de ser simples. Aos 21 anos, ele ainda era semiprofissional, pensava seriamente em desistir do futebol e se tornar contador em tempo integral. Mesmo assim, ele enfrentou desafios, derrotas, frustrações e obstáculos que destruiriam qualquer outro sonho, mas que o fortaleceram. Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque hoje você vai ver a história de um dos jogadores mais decisivos da história do futebol. Como um jovem migrante, pobre e desconhecido, conseguiu se transformar em um dos maiores e certamente um dos mais decisivos jogadores de todos os tempos. Essa é a verdadeira história de Didier Drogba. A trajetória absurda de Drogba começou quando ele tinha apenas 5 anos. O pequeno Didier embarcou em um voo para Paris com uma etiqueta pendurada no pescoço, indicando seu nome e quem iria buscá-lo. Seus pais continuavam em Abidjan, capital da Costa do Marfim. Eles não tinham condições de viajar. Mesmo assim, desejavam tanto um futuro melhor para o filho que decidiram enviá-lo sozinho para viver com o tio, Michel Goba. Mas, apesar de aquela viagem significar uma oportunidade, ela também significou deixar a família para trás. Quando chegou à França, Drogba chorava todos os dias. Seu tio era jogador profissional, mas os pais não queriam que Didier se tornasse atleta. Eles o enviaram para a Europa para estudar, para ter um futuro estável com um trabalho de escritório. Por isso, Michel fazia questão de manter a prioridade. Se Didier caísse nas notas da escola, ficava proibido de jogar futebol. Durante 3 longos anos, Drogba não viu seus pais. Ao retornar à Costa do Marfim, ele voltou a jogar com os amigos em campinhos improvisados, em estacionamentos e ruas. Mas a crise chegou novamente. Seus pais perderam o emprego e, sem alternativas, precisaram enviá-lo outra vez para a França. Foi nesse período que Drogba finalmente entrou em seu primeiro clube, começando como lateral direito. Seu tio ficou indignado. "O que você está fazendo lá atrás? Vá para o ataque! É no ataque que todos olham!" Drogba ouviu o conselho e mudou de posição. Mas conforme ele crescia no futebol, sua vida escolar afundava. Ele passou de aluno exemplar para repetente, e quando os pais souberam, ficaram furiosos. Didier foi obrigado a morar com o primo e ficou 1 ano inteiro proibido de jogar futebol. Só aos 15 anos ele voltou a viver com os pais, quando toda a família, incluindo seus 6 irmãos, se mudou para a França. Vivendo em uma pequena casa nos arredores de Paris, Drogba se inscreveu em seu primeiro clube semiprofissional. Mesmo assim, enfrentou enormes dificuldades. Demorou até os 18 anos para ganhar sua primeira chance no time principal, entrando apenas nos últimos 10 minutos. Ele marcou um gol, mas ainda assim não convenceu o técnico. Para piorar, as lesões não davam trégua. Drogba machucou o metatarso, a fíbula, o tornozelo e até o pé, após tropeçar em um sprinkler na beira do campo. Parecia destino. Por mais que tentasse, nada dava certo. Diferente da maioria dos jogadores, Drogba não passou por academia de base e seu corpo não estava preparado para o ritmo do futebol profissional. Sua alimentação, cheia de hambúrgueres e frituras, só piorava a situação. Nada indicava que ele se tornaria jogador profissional. Então, Drogba se inscreveu na universidade para estudar contabilidade. Ao mesmo tempo, conseguiu um contrato de aprendiz no modesto Le Mans, clube da 2ª divisão francesa. Aos 20 e poucos anos, Drogba ainda estava muito longe do time principal. O tempo estava acabando e parecia cada vez mais provável que seu futuro fosse atrás de uma mesa, conferindo números, do que dentro de um estádio lotado. Mas o treinador dele no Le Mans enxergava algo especial, um diamante bruto. Ele dizia, quando ele entendeu que precisava trabalhar, virou um jogador muito bom, e foi assim que recuperou o tempo perdido. E foi exatamente isso que aconteceu. Finalmente, aos 21 anos, numa idade em que muitos jogadores já estão consolidados,
Drogba fez sua estreia pelo Le Mans na segunda divisão francesa e assinou seu primeiro contrato profissional. Naquele mesmo período, nasceu seu primeiro filho. E Drogba sempre disse que esse foi o ponto de virada de sua vida, o momento que o fez amadurecer de vez. Na temporada seguinte, ele começou a mostrar por que seu treinador tinha tanta fé. Marcou 7 gols em 30 jogos. Mas, mais uma vez, a má sorte bateu à porta. Ele sofreu outra lesão, perdeu o espaço no time titular e na campanha de 2001 jogou apenas 11 partidas, sem marcar nenhum gol. Algo difícil até de imaginar quando pensamos no Didier Drogba lendário que conhecemos hoje. Mesmo assim, ele não desistiu. Na temporada seguinte, voltou ao elenco principal e anotou 5 gols. Sua evolução, seu jogo completo e seu potencial finalmente começaram a chamar a atenção de clubes da primeira divisão francesa, incluindo o Guingamp, que tomou uma das maiores apostas de sua história: pagar 150 mil euros por um jogador de 24 anos que mal havia se firmado no Le Mans. O Guingamp estava desesperado na luta contra o rebaixamento e, por isso, Drogba foi jogado diretamente na fogueira, já como titular em um jogo crucial contra o Metz. E, para surpresa de todos, ele fez uma estreia dos sonhos, marcou seu primeiro gol na Ligue 1 e ajudou o time a conquistar uma vitória fora de casa. Mas o conto de fadas durou pouco. A comissão técnica não confiava nele, e Drogba terminou a temporada com apenas 11 jogos e 3 gols. O Guingamp escapou do rebaixamento, mas muitos acreditavam que Drogba seria dispensado. Didier, porém, decidiu ficar. Ele queria provar que todos estavam errados. E logo no primeiro jogo da temporada seguinte, vindo do banco para os últimos 20 minutos, mostrou exatamente o que poderia fazer. Marcou o gol de empate em um improvável 3-3. Aquele jogo foi o fósforo que acendeu o pavio. Drogba teve a melhor temporada da carreira até então, jogando ao lado de seu amigo de longa data, Florent Malouda. Ele marcou 17 gols. O Guingamp terminou em 7º, o melhor resultado da história do clube. E finalmente os gigantes da França começaram a prestar atenção. Entre eles, o maior de todos no coração dos marfinenses, o Olympique de Marseille. No seu país, as camisas mais populares eram as do OM, especialmente depois que o ídolo Basile Boli ergueu a Champions pelo clube em 1993. Agora, Drogba tinha a chance de seguir os passos dos heróis da Costa do Marfim. Ele descreveu Marseille como um lugar onde as pessoas só falavam de futebol, elas respiravam Olympique. E foi exatamente ali que seu carisma, seu talento e sua mentalidade de jogo grande encontraram o palco perfeito. Drogba explodiu. 19 gols na Ligue 1, dominando a área com força, impulsão e um faro de gol impressionante, especialmente pelo alto. O Marseille terminou em 7º, e seus gols eram celebrados com danças improvisadas que enlouqueciam a torcida. Mas foi na Europa que Drogba realmente virou manchete. Ele marcou 5 gols na fase de grupos da Champions League, incluindo um hat-trick contra o Partizan Belgrado. O Marseille acabou caindo para a UEFA Cup, onde Drogba brilhou ainda mais. Marcou o gol da classificação contra o Dnipro. Depois anotou um gol em cada partida contra o Liverpool nas oitavas e ainda deixou sua marca contra a Inter de Milão nas quartas. Na semifinal contra o Newcastle, depois de um empate sem gols na ida, Drogba marcou 2 vezes no jogo decisivo, colocando o Marseille na final. O sonho do título não veio derrota por 2-0 para o Valência, mas Drogba terminou a temporada como artilheiro das competições europeias e melhor jogador da Ligue 1, com 29 gols no total. Seu nome virou símbolo na cidade, a ponto de sua camisa ficar exposta na Catedral de Marseille, e mesmo sonhando em ficar no clube para sempre, como Maldini no Milan, o mundo do futebol já havia notado. Os gigantes da Europa começaram a bater à porta, e entre eles, um clube de Londres estava montando um super time. E no centro desse projeto estava o nome que mudaria tudo: Didier Drogba.
Agora sim, a história começa a ficar completamente insana, porque Drogba estava prestes a iniciar a jornada que o transformaria no jogador mais decisivo da história do esporte. E enquanto Drogba buscava o auge, eu também estou numa jornada: virar o maior canal de futebol do YouTube. Então, se você está curtindo essas histórias épicas, se inscreve aí. Mas agora, volta pro futebol. Foi exatamente nesse momento que Roman Abramovich tinha acabado de assumir o Chelsea. Ele queria transformar o clube numa potência mundial e, para isso, precisava do treinador perfeito. E assim começou a famosa Revolução Russa, com José Mourinho chegando a Londres logo após vencer a Champions League. Ele ganhou um cheque em branco para montar o time dos sonhos, trazendo jogadores como Petr Cech, Arjen Robben e Ricardo Carvalho. Mas quando Mourinho pediu a contratação de Didier Drogba, Abramovich ficou perdido. Quem é ele? Onde ele joga? E Mourinho simplesmente respondeu: Senhor Abramovich, pague e não fale nada. E Abramovich pagou. Chelsea desembolsou 24 milhões, um recorde para o clube, tornando Drogba o atacante mais caro da história da Inglaterra. E se antes seus treinadores tinham refinado sua técnica, foi Mourinho quem completou seu DNA vencedor. O próprio Drogba disse: com José, eu aprendi a vencer. Ele deu assistência logo na estreia, em uma vitória contra o Manchester United, e marcou seu primeiro gol na Premier League contra o Crystal Palace. Só que no início, não foi o artilheiro avassalador que viria a ser. Foram 10 gols, algumas lesões e muitas dúvidas. Mas Mourinho não o trouxe apenas para marcar. Drogba era um 9 completo, unindo força, velocidade, presença física, técnica e uma capacidade absurda de segurar a bola. E esse estilo mudou o futebol inglês. Se antes os times usavam 2 centroavantes, Drogba fez todos perceberem que um único superatacante podia carregar o ataque inteiro. Nenhum outro atacante da Premier League era tão completo. E a parceria Drogba-Lampard explodiu. Seriam 36 gols combinados ao longo das temporadas. E mesmo sem muitos gols no primeiro ano, ele aparecia nos momentos decisivos. Na final da Copa da Liga, marcou na prorrogação contra o Liverpool e deu o título ao Chelsea. Lampard disse que, em jogo grande, Drogba virava um animal, com algo diferente nos olhos. O Chelsea venceu a Premier League pela primeira vez, batendo recorde de pontos e perdendo apenas 2 jogos em todas as competições domésticas. E, em ambos, Drogba estava ausente. Coincidência? Não mesmo. Na segunda temporada, o Chelsea começou destruindo todo mundo. 9 vitórias seguidas. Drogba brilhou ainda mais. 12 gols, mais 14 assistências, muitas delas para Lampard. O time era uma máquina, mas enquanto evoluía, a mídia inglesa atacava. Diziam que ele caía fácil, que mergulhava, que precisava fazer mais gols. E a pressão aumentou ainda mais quando o Chelsea quebrou o recorde da época para contratar Shevchenko, que chegou para disputar vaga justamente com ele. E Drogba respondeu como só um jogador clutch responde, fazendo a melhor temporada da carreira. Usando pela primeira vez sua lendária camisa 11, ele começou destruindo. 5 gols nos primeiros 7 jogos, incluindo um gol absurdo contra o Liverpool, dominando no peito, girando e batendo de voleio de longe. Depois veio seu primeiro hat-trick na Premier League, contra o Watford, e uma sequência insana de 10 gols em 12 jogos. Terminou com 20 gols na Premier League e levou a chuteira de ouro. Mas foi nas Copas que ele virou um monstro. 2 gols na final da Copa da Liga contra o Arsenal. E o gol do título na final da FA Cup, já na prorrogação, contra o Manchester United, tornando-se o primeiro jogador da história a marcar e vencer as 2 finais inglesas na mesma temporada. O Chelsea não ganhou a Premier League, muito porque Drogba se lesionou no fim e ficou fora de jogos cruciais contra Arsenal e United. Mas ele terminou com 33 gols, o primeiro jogador do Chelsea a ultrapassar 30 desde os anos 80, e foi eleito o melhor jogador africano do ano. Mas a sua importância ia muito além do futebol.
Em 2005, após vencer o Sudão e garantir vaga na Copa de 2006, Drogba fez um gesto histórico. Com a Costa do Marfim em guerra civil, ele ajoelhou no vestiário, botou os braços nos ombros dos companheiros, cristãos e muçulmanos juntos, e implorou: perdoem. Seu discurso emocionou o país. E meses depois, a Costa do Marfim viveu eleições pacíficas. Drogba ajudou a interromper uma guerra civil com uma mensagem no vestiário. Mas sua missão ainda não tinha acabado. Ele tinha mais batalhas para travar no Chelsea, e seu maior feito ainda estava por vir. Depois de conquistar a Inglaterra, Drogba queria algo maior. Mas antes de alcançar o impossível, ele teria que enfrentar a maior dor da carreira. E no Chelsea, o clima era turbulento. Shevchenko estava insatisfeito por não jogar e a pressão interna acabou levando Mourinho a deixar o clube. Para Drogba, aquilo foi devastador. Ele disse que a saída do Special One destruiu o ambiente em que ele se sentia em casa e que jogava, acima de tudo, por Mourinho. Ele chegou a admitir para a imprensa francesa: algo se quebrou no Chelsea. E entre lesões, desgaste emocional e a Copa Africana de Nações, Drogba terminou a temporada 2007 a 2008 com apenas 8 gols na Premier League. O time também não ganhou nenhum grande título, mas chegou na porta do maior de todos, a Champions League. Nas semifinais, Drogba marcou 2 gols decisivos contra o Liverpool e levou o Chelsea à sua primeira final de Champions na história. Só que, na decisão contra o Manchester United, tudo desabou. Com o jogo caminhando para os pênaltis, Drogba foi expulso. Em vez de bater o pênalti decisivo, ele assistiu do lado de fora. E quando John Terry escorregou na chuva de Moscou, o título escorreu pelos dedos do Chelsea. A Europa escapava mais uma vez. Logo depois, problemas no joelho atrapalharam seu início da temporada seguinte. E em um momento de frustração, ele jogou uma moeda de volta para torcedores adversários e levou suspensão de 3 jogos. Com isso, Scolari o colocou no banco e deu espaço para Anelka. Era talvez o ponto mais baixo de sua trajetória no clube. Tudo mudou quando Guus Hiddink assumiu. Drogba voltou a jogar, voltou a decidir e voltou a marcar. Inclusive na final da FA Cup contra o Everton, garantindo mais um título. E então, Carlo Ancelotti chegou. Drogba decidiu ficar, e Ancelotti devolveu o melhor dele. O impacto foi imediato. Drogba participou com gol ou assistência nos primeiros 11 jogos da Premier League. Mesmo com uma costela fraturada, marcou 2 vezes contra o Arsenal. E o que veio depois foi a melhor temporada da carreira. 37 gols e 14 assistências em 2009-10, título da Premier League, título da FA Cup e, claro, gol decisivo em Wembley mais uma vez. A regra era simples. Se Drogba pisa em Wembley, ele vai marcar. Chuteira de ouro, estrela do time, ídolo incontestável. Mas no ano seguinte o Chelsea caiu de rendimento. E repetindo o erro do passado, o clube gastou 50 milhões em Fernando Torres. O resultado? Torres não marcava. Drogba perdia minutos e o time afundava. Para piorar, Drogba ainda enfrentou a malária. A temporada foi um desastre. Ancelotti saiu e André Villas-Boas chegou, apenas para ser demitido meses depois. Enquanto isso, Drogba foi para a Copa Africana de Nações, liderou a Costa do Marfim até a final e perdeu. Ele, que já tinha salvado um país inteiro da guerra com suas palavras, agora vivia a dor do fracasso em campo. De volta ao Chelsea, marcou seu 100º gol na Premier League. E quando o time mais precisou dele, ele apareceu, como sempre. Mais uma vez, marcou em uma final da FA Cup contra o Liverpool e deu o título. Mas aquela temporada seria lembrada por um único troféu: a Champions League de 2012. Contra o Barcelona, Drogba marcou o gol na semifinal e depois virou lateral esquerdo improvisado para segurar o resultado. A final seria contra o Bayern, na casa do Bayern. O Chelsea era zebra, fraco, esgotado. Quando Müller marcou aos 83 minutos, o estádio inteiro achou que estava decidido.
mas esqueceram quem estava em campo. Aos 88 minutos, Drogba subiu como se tivesse asas, travejou o ar e guardou de cabeça o gol mais importante da história do Chelsea. Na prorrogação, ele cometeu o pênalti que poderia ter destruído tudo, mas Cech salvou. E nos pênaltis, Drogba fez questão de estar lá. Pegou a bola, andou, respirou e colocou o Chelsea no topo da Europa com seu último toque vestindo azul. Ele tinha finalmente completado sua missão. Com o contrato encerrado, foi para a China ao lado de Anelka, marcando 8 gols em 11 jogos, até descobrir que não estava recebendo salário. Saiu, foi para o Galatasaray e novamente brilhou. 20 gols, 13 assistências, gol em Supercopa e gols na Champions contra Juventus e Real Madrid. Mas o destino tinha reservado algo especial. Mourinho voltou ao Chelsea. E ele sabia, Drogba ainda tinha fogo. Então, em 2014, Mourinho ligou. Oi, Drogba, aqui é o José. Quero você de volta. Drogba voltou. Jogou menos, mas decidiu quando precisava, inclusive contra o Manchester United, e ganhou mais uma Premier League e mais uma Copa da Liga. E então, a lenda encerrou sua história em Londres. Foram 157 gols, 9 gols em finais, 4 Premier Leagues, 4 FA Cups, 3 League Cups, 2 Community Shields, 1 Champions League. Sua camisa passou a ser considerada pela BBC o objeto que definiu o século XXI no futebol inglês. E na Costa do Marfim, as crianças só usam uma camisa, a azul do Chelsea. Depois disso, foi para o Montreal Impact, marcando 23 gols em 41 jogos, levando o time à final da conferência. Depois virou dono-jogador no Phoenix Rising, levando o clube ao título da Conferência Oeste. Ao se aposentar, voltou para sua verdadeira causa, usar o esporte para trazer paz e desenvolvimento à África. Em campo, ele decidiu finais. Fora dele, ele ajudou a parar guerras. Drogba foi e ainda é um transformador. Mas fica uma pergunta. Drogba é o maior africano da história da Premier League? Porque o único outro nome que chega perto é Mo Salah. Se você quiser essa história também, é só pedir. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!